Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o segundo vídeo dessa nova série aqui do canal chamada Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana. E hoje eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho a respeito de uma ilha do sul do Japão chamada Okinawa. Isso porque, se falando de ancestralidade, a família Nakama, que é o meu sobrenome paterno, toda descende dessa ilha. Numa história bem comum, a uma grande maioria dos descendentes japoneses e japoneses de Okinawa que acabaram vindo para o Brasil e para outros lugares do mundo na época da guerra e tal. Talvez você reconheça essa ilha, daquele filme Karate Kid 2, quando o Daniel San e o seu Miyagi vão para Okinawa, por conta de uma doença do pai do senhor Miyagi. E só para explicar melhor, porque vão ter dois vídeos, um de Okinawa e um do Japão. E por que eu coloquei assim separadamente? Porque hoje em dia a Okinawa faz parte do Japão, mas ela já foi assim um reino independente antigamente, E a cultura, a arte de Okinawa, até a forma, do povo de Okinawa receber, ser mais receptivo, o que muitos até comparam, com o Brasil nesse sentido. É muito diferente do restante do Japão, muito mesmo, assim, você vê uma diferença nítida na forma que esse povo vê a vida, na alegria deles, na amistosidade e tudo mais, que são características muito específicas de Okinawa que você não acha no restante do Japão, por ser justamente raízes culturais, de língua também, porque Okinawa era um reino independente e tinha sua própria língua, coisa que hoje em dia já não tem, porque lá se fala muito mais japonês, e inclusive os jovens cada vez mais se, vamos dizer, niponizando, e dessa forma acaba por perder essa cultura, que era tão rica, que é, na verdade, tão rica. Então, só para contextualizar aqui, o porquê de estar separado, é Japão, de japoneses de Okinawa, que é só um termo que eu estou usando para poder explicar melhor as diferenças, porque são muitas diferenças. O fato é que eu nunca fui tão próxima assim dessa cultura de Okinawa. Quando criança, a gente via muito e participava das chamadas missas, que quando o brasileiro, de fora olha, eles falam que a gente comemora, quando o morto vai embora. Justamente por conta disso, muito comum na cultura de Okinawa fazer-se missas, para as pessoas que morreram, porque uma das partes da linha ancestral de Okinawa, que é muito forte, é o culto aos antepassados, que aqui no Brasil, entre os descendentes de Okinawa, se conhece muito como essa coisa comum, de se fazer missas, de se encontrar, onde se servem comida, são, vamos dizer que é tipo uma oferenda, serve ali, faz o agueiro no Hotoki-san, que é tipo um altar, onde se colocam essas comidas para os antepassados que já foram. E se acende, 3 senkos, que é aquele incenso, não sei se você já viu, meio verdinho assim, 3 palitinhos, você coloca e ele tem um cheiro bem forte, assim. Muito característico dessas missas que ocorrem, dessa tradição de Okinawa, que conforme eu fui estudando para saber, porque depois que eu conheci a constelação familiar, e principalmente a primeira vez que eu fui constelada, eu comecei a
me interessar muito de saber mais, né, sobre Okinawa. E existe um movimento muito bonito, né, principalmente dos jovens brasileiros que conseguem bolsas em Okinawa e vão estudar. E tem até um grupo, né, que depois eu vou colocar um vídeo aqui na descrição, caso vocês queiram ver, que é bem interessante, né. Vou escolher lá um vídeo que seja legal e colocar, né, sobre a cultura de Okinawa. E existe, né, esse movimento entre eles, acho que numa atitude natural mesmo, né, de quando algo se perde, de se fazer esse resgate, pelo menos para se conhecer, né, o que aconteceu. Porque desde aquela época, né, de quando Okinawa era um reino independente do Japão, e a partir do momento que ele se tornou, né, parte do Japão, muita coisa aconteceu com a cultura de lá, né, com a espiritualidade, né, que a espiritualidade de Okinawa, ela sempre foi muito forte, trabalhada por mulheres, né, então é uma cultura matriarcal nesse sentido, né, delas terem, né, essa função de darem a base espiritual. Okinawa é um lugar muito conhecido pelo seu lado exímio com relação à comercialização, né, a serem ótimos comerciantes. Então, ela tem influências da China, né, principalmente de antigamente, e de todos os reinos que circundavam ela, né, e muito característica dessa amistosidade e nessa facilidade em se fazer esse comércio, trazendo para ela uma certa fama, né, de um reino que primava pela diplomacia, vamos dizer assim. E com a incorporação desse reino ao Japão, né, que foi se dando aos poucos, inclusive com uma cultura assim de proibição daquilo que o reino tem de mais forte, né, que tira a sua espiritualidade, né, tira a sua língua. O que resta quando isso ocorre, né, dentro de uma cultura? E foi o que basicamente ocorreu em Okinawa. E estudando outras formas de dominação humana, né, a gente percebe que cada povo vai reagir de uma forma, né? Você olhando o caso dos índios aqui no Brasil, né, você podia acabar com a vida deles, que eles não se entregavam, né? Eram guerreiros natos e não abriam mão da liberdade deles, né? Pelo menos a maioria, né? A gente pode falar que são todos, mas existia uma grande tendência a não se entregar, né? A não, não, a minha liberdade você não vai tirar, né? Algo nesse sentido. Que é o caso um pouco diferente dos negros, por exemplo, né? Que eles foram vindo e por diversos motivos, que acho que tem a ver com a cultura, tem a ver com a forma como foram trazidos, como já era lá, né? E que propiciasse essa entrega, né? E essa escravização, né? Do ser humano. Em Okinawa se deu algo parecido, né? Mas você vai ver na cultura, pelo menos o que eu conheço, né, que é do Japão e de Okinawa, você vai ver que certas coisas são sutis. Tem certos preconceitos que eles estão meio que velados, sabe? Como se fosse algo natural, como se fosse algo que esse é o certo, né? E cada cultura tem os seus pontos fortes e fracos, sempre foi assim e será, né? Mas no caso de Okinawa aconteceu muito isso, né? Essa questão do tolher, né? No caso do Japão para com Okinawa, tolher aquilo que a pessoa tinha como base, né? Onde não se podia falar, né, a língua de lá,
que é o Chinaguchi, e se deveria falar Nihongo, né, que é o japonês. E é engraçado, né, como dependendo da cultura, né, de como se vê o mundo, o que para alguns seria inadmissível, para outros não é, entende? E meio que aconteciam coisas do tipo assim, de fazer o povo se sentir mal, de ser eles mesmos, de ser a sua própria cultura. E agora, como não é mais esse reino, agora é Japão, então vocês têm que assumir a nossa cultura, né? E foi muito o que aconteceu ali. Fala-se muito que os jovens hoje em dia eles não querem saber, né, de falar na língua natal e tal, e muitos nem sabem. E quanto mais passa o tempo, mais se esquece nessa questão. E talvez isso seja uma tendência natural da própria vida, né? De nos levar a nível pessoal, a nível coletivo, a nível nacional, né, mundial, a esses caminhos e descaminhos, né, onde estruturações se desfazem e se agregam novos momentos e novas tendências que mudam completamente, né, o direcionamento de pessoas, de famílias, de situações e de toda uma nação. E quando eu decidi fazer, né, esses vídeos que eu vinha sentindo, de falar algo no sentido de ancestralidade, né, eu pensei muito, né, antes de fazer, o que falar, né, sobre cada um deles. No caso de Okinawa, né, que é o tema desse vídeo em específico, eu não tenho esse vínculo tradicional, né, o que me fez parar para pensar numa outra coisa também, né, que assim como eu não tenho, outras pessoas também podem ter vivências parecidas comigo, mesmo pertencendo, né, pelo sangue a essa cultura. E embora eu não tenha, né, essa convivência mais de família, de frequentar centros, né, onde pessoas se reúnem fazendo coisas interessantes, né, existem alguns centros onde o pessoal que descende dessa cultura, né, se reúnem para de repente fazer cursos de coisas variadas, né, que a cultura e a arte é algo muito grande, muito valioso ali, né, muito bonito de se ver. Mas o fato é que eu não tenho isso, né? Eu tive quando criança essa coisa de participar de missas e tal, e acender o Senko e rezar, né, para os antepassados, meio que numa vibe assim de todo mundo faz isso, aqui se faz isso. Só que conforme eu fui crescendo, a minha própria forma de pensar sobre isso me afastou dessa cultura, né? Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, eu tinha um professor de história que ele trouxe um argumento tão interessante sobre o ateísmo, né? E sobre a crença de que Deus não existe, que eu falei, nossa, Deus não existe. Na verdade, em qualquer tipo de filosofia que abarque mais ou menos essa questão cosmológica da vida, né? De tentar explicar o que é essa força da vida, né? Qualquer uma, se você for observar, tanto de religiões, de filosofias, de templos espiritualistas, todo lugar ele vai ter a sua forma de explicar isso, de acordo com a vivência daquela pessoa em específico que de repente dirige aquele lugar ou que de repente é responsável ou os responsáveis, né? Mas sempre parte de um lugar muito humano, de uma vivência, né, que a pessoa tem e do que ela acredita.
Por isso que tudo isso é muito diferenciado, se você for ver, de lugares para lugares, né? Então, se você pegar, por exemplo, um templo de Umbanda, vai ser uma visão, e muitas vezes vai variar de templos para templos, né? Se você pegar uma igreja, vai ser outra visão também. Se você pegar um templo espiritualista, livre, né? Vai ser outra visão também, né? E a mesma coisa acontece, né? Nessa visão de Okinawa, que o que eu acho muito interessante e que eu queria compartilhar aqui com vocês e que eu fui descobrindo ao longo da minha própria jornada e das minhas próprias descobertas, daquilo que eu gostava, daquilo que eu me interessava por conhecer, por estudar. Então, uma das bases, principalmente espirituais de Okinawa mesmo mais ancestral e mais primitiva, né, e conectada mais fortemente aos povos originários, antes de ocorrer toda essa reformulação que o Japão trouxe, né, essa essência e a importância da conexão com a mãe natureza, né, com tudo da forma mais natural possível. Esse lado de Okinawa, né, acho que a maioria dos descendentes não conhece. Conhece-se muito agora, né, para quem conhece esse grupo que eu vou trazer aqui, né, dos ex-bolsistas de Okinawa, que é o Horizonkai, né. Certas coisas que são faladas assim, você fala, nossa, mas como que eu nunca ouvi falar disso, né? E no meu caso específico, eu sempre busquei isso de uma forma muito natural dentro de mim, né? Por mais que não fosse dentro da cultura e com os termos e rituais próprios dessa cultura, né? Porque eu não cultuo nenhum ritual de Okinawa original, né? Mas ao mesmo tempo eu busco muito essa questão do natural em mim, aquilo que é verdadeiro dentro de mim, aquilo que me chama atenção, sabe? O que o anímico em mim, né? Se conecta naturalmente e ama e gosta e quer fazer e quer viver, né? E isso é muito Okinawa. Por essa visão. Outras pessoas eu acho que buscam muito esse elo perdido, né? Buscando cultuar e permanecer com aquilo que aprenderam com seus odis, com suas obás, né? Forma como os avós são chamados, né? Carinhosamente, né? Que foi passado de pai para filho também, buscando ali se adaptar e ao mesmo tempo manter essa cultura, né, de acender lá o seu Senko pro Odi, para o Ba que já foi, para outras pessoas da família que já foram embora, né. Eu meio que perdi esse costume, né. Quando eu fiz a minha primeira constelação, né, eu senti uma necessidade muito grande, primeiro de conhecer, né, que foi aí aonde eu descobri esse grupo, né, eu falei, nossa, quanta coisa interessante, né, que a gente nem faz ideia, eu nunca ouvi isso na família, alguém falar, né, e a gente ouve também nas próprias entrevistas do que as pessoas contam, né, que a Oba não falava tanto como era, né, como que ela tinha vindo, não falava dos períodos de guerra e tudo mais. E isso já traz, né, nesse próprio contexto, já traz algumas das feridas, né, que elas trazem e que ficaram meio que ali encobertas, né, mas é aquela coisa, né, que eu já disse em alguns outros vídeos, tudo tem que ser olhado, né, isso é uma visão da constelação familiar, mas é uma visão que, se você for observar, faz algum sentido, né? De que tudo aquilo que você deixa por debaixo do pano, que você não olha, né? Que você não dá uma certa atenção para aquilo tende a crescer, né? E às vezes numa sombra incrível, grande, assim, que se torna um monstro, né? Com o passar do tempo.
Mas eu estava dizendo, né, depois que eu fiz lá a constelação, né, e tudo mais, foram faladas algumas coisas interessantes, né, que eu percebi, por que que eu ajo assim, né? Por que que eu sinto isso, né, desde pequena? Por que que eu sempre reagi dessa forma, né? E aí foi me dando essa vontade, né? Até um dia que eu cheguei e acendi lá os 3 pauzinhos no Rotoki-san, né? Os 3 incensos. E eu mesma pedi licença, né? Falei, olha, eu não me conecto dessa forma, mas assim, nem sei se um dia eu já me conectei verdadeiramente de alma, de coração, né? E falei, bati um papo assim, porque existem, né? Não sei se são exatamente, né, os ancestrais, porque assim, quando você conhece várias coisas, você fala, nossa, cada lugar fala de uma forma, né? Qual será que é o real, né? Eu sempre me perguntei, nossa, como será que é o astral, né? De Okinawa, assim, nesse sentido coletivo. Será que os ancestrais eles estão lá mesmo? Tipo, isso é uma corrente? Isso acontece mesmo dessa forma? Será que é de outra forma, mas a gente como humano vê dessa forma, né? E cultuando aquilo, achando... Porque uma coisa que sempre me incomodou em Okinawa, principalmente, isso não é de Okinawa original, entende? É esse o ponto que eu quero trazer. Pelo que eu andei especulando, andei pesquisando e tudo mais, eu falo, na minha alma eu já sou isso, eu já sinto dessa forma, né? Por mais que eu não siga essa cultura. Porque aqui sempre foi uma coisa muito assim, faz porque tem que fazer, porque é assim, né? Eu já ouvi, assim, histórias escabrosas, assim, de parentes distantes que morreram a família inteira porque não estavam fazendo corretamente, né? Suas obrigações, aquilo que eles deveriam fazer espiritualmente. E aquilo eu sempre ficava meio que entalado aqui, né? Assim, no sentido de, isso não faz sentido. Não faz sentido essa visão, né? E eu sou uma pessoa que se algo não faz sentido para mim, cara, eu fico maluca até tentar entender por que que é aquilo, quais, sabe, assim, eu sou uma investigadora nata nesse sentido. Eu quero saber das coisas, eu quero saber o porquê. E muitas das coisas não tem porquê, né? Para você ter uma ideia, assim, acho que uns 90% de tudo que eu estudo ainda tá em aberto na minha cabeça. Porque eu falo, não tem resposta. Isso é maluco. Mas esse é um outro papo, na verdade, né? Que dá pano pra manga aí pra um outro vídeo. Mas voltando aqui, né, essa questão da espiritualidade, né? Na época em que eu estava buscando mais, né, informações a respeito de tudo isso, né, eu vi alguns vídeos da Bia Nagahama, né, que ela é uma Kaminchu, né, é uma espécie, eu diria que é tipo uma sacerdotisa de Okinawa, né, onde ela trouxe, assim, informações valiosíssimas, né, a respeito de como era antes, de como foi o processo dela, né, de se encontrar dentro desse caminho, né, como essa pessoa que ajuda os outros no seu caminho também, né, espiritual, né, porque é meio que o trabalho dela, pelo que eu entendi. Mas trouxe muito essa visão que me trouxe muito um alento, né, no meu coração de perceber o quanto que eu estou em essência perto dessa cultura e até de olhar essa cultura de uma forma diferente, que eu não via antes dessa forma, né? A forma como eu sentia e via era uma forma muito pesada, né? Muito por esses processos de culto aos antepassados e toda essa questão,
Mas ouvir ela falar, né, a respeito da espiritualidade, é, dessa cultura mais natural, né, e mais que preza a natureza, e sobre os fluxos de energia, e sobre o politeísmo deles, né, tanta coisa que a gente não sabe, que a gente não teve o contato, né, me fez olhar para tudo isso com uma outra forma de encarar, né? Com uma outra forma até de respeitar, né? Porque você respeita aquilo que está no seu coração, né? O que não tá, muitas vezes, não há santo na face dessa terra que vai te obrigar a sentir uma coisa que você não vê daquela maneira, não entende, né? E não concorda. E hoje em dia, né, eu sou muito capaz de assistir, de repente, uma apresentação de taiko, né, que são os tambores típicos de Okinawa, que são verdadeiros espetáculos, né, alguns deles, assim, lindo mesmo e traz uma energia forte, né, resiliente e alegre, que é muito característica de Okinawa, né? Quer entender o povo de Okinawa, né? Assiste uma apresentação de taiko. É algo assim que mexe profundamente com o nosso lado anímico, né? O nosso lado instintivo e trazendo aquela presença do espírito de Okinawa. Eu acho que todo descendente dessa ilha tem no coração, tem na alma profundamente, ou já intrínseco isso, ou se não tem, ou acha que não tem, né, deveria buscar, né, essa força dentro de si. Que outros costumes, artes, tem o karatê, né, mas eu não conheço muito do karatê. Até mesmo dentro da arte marcial, né? Quando eu fiz um período dessa arte, eu acabei indo pro lado do taekwondo, né? Que tem sim muito do karatê, né? Quem estudou o mínimo sabe que foi baseado inicialmente no karatê, mas que depois ganhou nuances próprias, né? Porque o grande sonho, né, do general Choi Hong-hee, que foi idealizador do Taekwondo, né, era unificar as Coreias. Para quem começa a estudar o Taekwondo, né, e se for um Taekwondo sério, né, que traz toda essa parte filosófica e, por que não dizer, espiritual também, percebe que no intrínseco do Taekwondo existe também esse caminho, né? O general Choi Hong-hee, dentro de algumas falas, né, que a gente colocava como preceitos, que às vezes a gente falava em aula, né? Tinha frases ali que falavam muito da paz, né? Falavam da paz mundial, falavam de questões filosóficas e humanas, muito condescendentes com aquele tipo de pensamento que olha o outro como uma parte de você e como um todo, né? De uma certa forma, o que tem no mínimo essa consciência. Então, dentro do karatê também deve ter isso, só que eu não tenho essa base, né, para dizer. E outros conhecimentos deve ter, mas eu sinto muito forte no taiko, né? Sempre que eu ouço, eu chego a me emocionar às vezes ouvindo e buscando essa força, né? Que a ancestralidade maior, que é coletiva, né? Que é simbólica, que é, por que não, né? Musical, sensorial, traz muito essa força, né? Através desses eventos assim culturais, vamos dizer assim, e artísticos de um povo. Tanto, né, que tem certas características que hoje eu enxergo claramente
dessa cultura, né, a qual eu pertenço em parte, que eu falo assim pra mim, mas você tem isso no seu sangue, né? Às vezes certas coisas, tem momentos, períodos de vida, às vezes que a gente tá meio murchinho, né? A gente tá olhando pra vida de uma forma ingrata, né? Assim, você tem a vida, você tá respirando, você já viveu tantas coisas, você já passou por tantos maus bocados, por tantas alegrias, né? Tem tantas lembranças boas para lembrar de certos momentos. E ainda assim, nessas horas, você tem a audácia de olhar para a vida com um certo olhar de tristeza, ou de decepção, ou de frustração por conta de coisas que ocorrem e que tem a ver com o nosso lado humano e a nossa forma humana de ver a vida e de ver a nós mesmos e de ver aos outros, né? E dentro disso, às vezes eu mesma falo para mim mesma, né? Fala, eu falo, né? Você tem esse sangue aí correndo nas suas veias. Isso tá aí. Tá presente, não tem como nem negar. Se você fizer um exame de sangue, você vai ver lá constatado que isso tá em você, né? E toda essa alegria, né, do povo, que você vê que é um povo que passou por coisas difíceis, né? E pela própria forma como eles lidaram com isso, né? Porque não é um povo assim de guerrear diretamente, sabe? Como um índio, por exemplo, do Brasil, na época em que Portugal invadiu o Brasil. Né? É uma outra forma de agir. E não tem certo e errado, né? Tem a forma que cada um aprende, que são próprios de suas qualidades. E são resilientes e são resistentes, né? Então, com base, né, em tudo isso que eu aprendi, estudando, né, sobre essa cultura de uma certa forma, lógico, não é nem nada isso que eu fiz, né, porque eu estudei em cima dos vídeos, em cima de alguns blogs, né, e nem é essa a minha especialidade, né, eu fiz porque eu senti essa necessidade, e foi ótimo, né, pra mim é o suficiente, porque eu sei que eu não vou voltar para a cultura dessa forma tradicional, até porque eu tenho meu próprio caminho, né? Eu estou feliz com o meu próprio caminho. Eu sou um espírito curioso que vai estar sempre buscando sentir o que o coração quer dizer, né? E seguir nessa direção. Então, com base nisso, eu te deixo algumas reflexões, né? O que é muito, muito, muito natural em você? O que o seu Deus, a sua deusa internos estão pedindo dentro de você como oferenda, como oferta de uma vida melhor, seja qual for a vida que você leva. E essa oferta pode ser sim aos ancestrais, né? Como no caso de pessoas que seguem essa visão de cultuar os antepassados, né? Mas a gente não dá aquilo que a gente não tem. Isso é algo que eu aprendi muito com as terapias, né? No sentido de, muitas vezes eu nem sei fazer isso totalmente em tudo na minha vida, né? Mas isso está presente. Primeiro, filosoficamente, né? Refletindo sobre as situações na minha vida, e depois nas vivências, né? Tentando entender, perceber e melhorar aquilo que eu ainda não consigo fazer nesse sentido, né? E isso é uma grande verdade, a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? E muitas vezes quando a gente dá aquilo que a gente não tem, o resultado pode ser catastrófico, né? Tanto para nós como para os presenteados, vamos dizer assim. E terceira coisa, né?
É nessas qualidades que ficam muito claras de se ver de Okinawa, né? Que são a resiliência, a alegria e a força. Tem outras também, né? Mas eu vou resumir nessas três. Que qualidades dessa você percebe muito intrínsecas em você? Ou que, ao contrário, você percebe, nossa, eu preciso tanto dessa qualidade, né? Eu preciso tanto desenvolver isso. E se isso for o seu caso em alguma delas, né? E você for um descendente de Okinawa, ou mesmo que você não seja, mas queira conhecer essa cultura, né? Que é sim muito rica e muito linda. Você pode buscar ver e sentir, né? E atiçar aquela sua parte anímica, aquela sua parte interna, com essas qualidades que você vê, seja tanto no canto, no toque dos tambores, né, na dança, no karatê, na própria beleza, né, da ilha, né, que são praias paradisíacas realmente, né, que lembram muito o Brasil em algum sentido, né, lembram, né, o Havaí, tanto que o Karate Kid ele não foi gravado lá em Okinawa, né, embora se tratasse o enredo de lá, mas foi gravado no Havaí, né, de tanto que são parecidas e se lembram, né, dá uma impressão assim de ilhas irmãs, né? Talvez porque tenham um pouco dos mesmos elementos, né? Das mesmas qualidades e dons que a mãe natureza, né? E nesse específico quesito, né? Que as águas nos trazem. Então, né? Conecte-se com essa natureza profunda existente nessa cultura, né? Que pode ser universal no sentimento que ela causa, né? E de fato, quando a gente olha por esse lugar, parece mesmo que todos somos um, né? Dá essa impressão realmente de que todos somos um e que tem alguma coisa aí bem intrínseca e interligada, né? Entre tudo, entre todos, todas, todes, nós, independente da nossa religião, independente das nossas crenças pessoais, independente da nossa cor, da nossa opção, né? No campo do amor, nas escolhas. A gente percebe essa necessidade muito humana, né? De resgates com o nosso próprio lado, força de vida, sem forçar a outra vida que também está lá, da mesma forma que você, querendo apenas ser feliz e trazer as suas melhores qualidades à tona, né? Porque cada vez mais eu vejo que é isso, assim, né? Para quem busca muito sentido da vida nas coisas, existe aquela frase que muitos falam, principalmente no campo da espiritualidade, né? De que a gente só veio aqui para ser feliz, né? O grande desafio é a gente encarar tudo isso com resiliência, né? Com força, com alegria e manter, né? A capacidade de ser feliz, que vai além daquela capacidade do oba-oba, assim, da vida, de uma certa impulsividade, de uma certa alegria, cheia de empolgação, mas uma empolgação que não se sustenta com o tempo, né? Porque na verdade aquilo é um impulso apenas. Acho que temos grandes desafios aí na forma como a gente vive e leva a vida.
né? Mas estamos todos aí no mesmo barco, né? Aprendendo a viver, né? Na própria vida. Até o próximo vídeo. Bem, e nessa altura do campeonato, que eu já tinha até falado até o próximo vídeo, mas não é, eu esqueci de uma coisa. Isso é uma música com propósito, tá? E o Música com Propósito de hoje, a descrição vai estar no vídeo. Recomendo muitíssimo para quem quer conhecer mais da cultura e para quem é utinante, né, que vem de Okinawa de alguma forma, mesmo que não tenha nascido lá e que de repente não conheça, eu trago para esse Música com Propósito uma música muito conhecida quando se fala da ilha, né, que é Shimauta. Trago ela em duas versões, uma que eu senti de trazer, né? Essa música originalmente, né? Ela foi gravada a primeira vez por uma banda, né? O The Boom. Mas essa versão que eu trago aqui também é muito conhecida, né? E ela é mais suave, eu achei legal de trazer ela aqui, né? Porque traz muito essa energia das águas, né? E um pouquinho menos pesada, né? Porque é uma música que se trata de guerra, fala da guerra, né? Mas ao mesmo tempo traz junto disso uma esperança, né? Na letra. E essa versão que eu trago aqui, né? Mais suave, é da Natsukawa Arimi. E trago também, né? Essa música também é muito comum nos festivais e tal. Você encontrar por aí na internet de diversas formas, né? Nos taikos aí da vida, né? Nas apresentações de tambores okinawanos. Trago também, né, uma visão meio que de reflexão psicológica dessa música que eu achei num canal, né, de dois meninos, o Thales e o Mikael, do PQU, caso vocês queiram ver, né, porque eles meio que destrincham a letra da música, né, e trazem uma versão psicológica dela muito interessante, tá? Então é isso. Espero que vocês aproveitem esse Música com Propósito, que é muito especial, que é muito lindo também. E agora sim, até o próximo vídeo.